A mármore Makita 1450 watts, 369. Bomba d'água meio cavalo, 139. Motor Rabeta 6.5 cavalos, 990. Via Plus é com a Terra Mar. Via Plus 1000, 39,90. Óleo 68 balde, 159. Bomba autoaspirante Schneider, 489. Bomba Sapo, 169. Terra Mar Fórum. Telefone 27231674. Terra Mar Turf 3025 2535 99935 5888. São 8h06, voltamos com a Folha no Ar, primeira edição, nosso papo com o defensor público Thiago Abud. Vou começar esse segmento, Thiago, fazendo uma pergunta meio que padrão, né? Você é um jovem advogado, né? Comparado a mim, então nem se fala. Mas como advogado, você deve ter lido um livro histórico que foi o processo do Kafka, do Franz Kafka, do austríaco, né? Não, do tcheco. Ele escreveu um livro onde um cidadão é processado, não sabe porquê, e aqueles meandros do Tribunal de Justiça, aquela coisa angustiante, aquela depressão. Como que você transfere isso para os dias de hoje, das pessoas que reconhecidamente não sabem, na verdade, o que são seus direitos, suas obrigações, onde termina o seu direito e começa o direito do outro? Como é que você vê isso hoje em dia? A Constituição de 88 ela é chamada de Constituição Cidadã porque ela reconheceu uma série de direitos individuais, direitos sociais, né, em benefício das pessoas, mas as pessoas não têm noção dessa realidade, não têm a exata compreensão, né? Houve a denominação da Constituição como Constituição Cidadã, mas não houve um choque de cidadania. E aí, efetivamente, isso ocorre muitas vezes, né? Né, da pessoa não ter noção dos seus direitos básicos. Isso é uma realidade. Nem dos direitos, nem das obrigações. Exatamente, né? Exatamente. Porque quando a gente fala de direito, pressupõe o direito de um, termina quando começa o do outro, enfim. Porque a vida em sociedade, ela pressupõe isso, né? Enfim. E as pessoas não têm essa exata compreensão. E no processo criminal, você tem uma atuação muito forte do Estado, né, em relação às pessoas mais pobres, né? Qualquer estudo que se faça hoje com o universo penitenciário, você vê quem é que está lá na cadeia, é o jovem, é o negro, é o pobre, né? E hoje, um ingresso muito grande de mulheres, né? Há um encarceramento feminino muito grande. O encarceramento feminino cresceu muito no Brasil nos últimos tempos. O encarceramento cresceu como um todo e cresce como um todo. O Brasil ocupa um pódio que ele não deve se orgulhar, que ele é o terceiro país no mundo em encarceramento. Mas o encarceramento feminino cresceu numa proporção maior nos últimos tempos do que cresceu o encarceramento masculino. Agora, você acompanha de perto essa questão do encarceramento aqui em Campos, a realidade dos presídios aqui em Campos, você teria um panorama para passar para a gente? Pois é, Arnaldo, na verdade, Campos tem 3 unidades, né? Tem a Casa de Custódia, tem o Presídio Feminino e tem o Presídio Carlos Tinoco da Fonseca. A Casa de Custódia é a porta de entrada daquele que é preso. O Presídio Feminino também porque, embora tenha o nome de presídio, no caso das mulheres, ali tem tanto preso provisório quanto presa provisória quanto presa já condenada. E por conta de divisão, organização do sistema penitenciário por facção criminosa, você tem também o presídio de Campos recebendo presos que não são condenados. No presídio de Campos tem os presos vinculados à organização criminosa TCP, Terceiro Comando Puro. Enfim, e por impossibilidade de coabitarem o mesmo lugar, eles são separados por facção criminosa. Há
como em todo o estado, um número maior de presos do que de vaga. Então a gente tem uma superlotação. Há um déficit na prestação do Estado, do poder público, de questões básicas, envolvendo, por exemplo, a saúde do detento, do interno, da interna, né? A Defensoria até agora, recentemente, ingressou com uma ação civil pública para obrigar o Estado e ao município a prestar saúde às pessoas encarceradas, cobrando do Estado e do município que eles façam o que é obrigação, né, constitucional. E essa questão, infelizmente, teve que ser judicializada porque não houve o acatamento da recomendação da Defensoria, que recomendava que os entes públicos colocassem ali dessem a devida atenção à saúde básica daquela população carcerária, o que fez com que a gente ingressasse para que se preste um mínimo de serviço, sob pena do Estado arcar com sua responsabilidade a caso haja morte, enfim, como a gente tem presenciado, né, recentemente. E de 2016 para cá, o número de mortes na população prisional cresceu muito no estado do Rio de Janeiro. Tiago, quando você fala de uma assistência de saúde e de outros, dos básicos, no momento em que o cidadão é preso, independente dele ter cometido crime ou qualquer outro fato, ele passa a estar sob custódia do Estado. A responsabilidade, por exemplo, ele não pode trabalhar, ganhar dinheiro, pagar, por exemplo, um seguro de saúde. O Estado tem que dar a ele uma condição de saúde. Ele não pode pagar pela comida. O Estado tem que dar uma comida que seja dentro de um padrão mínimo de nutrição, essa coisa toda. Eu não estou defendendo, eu não defendo nem uma coisa nem outra. Eu não defendo nem aquela história de que bandido bom é bandido morto, que foi uma frase famosa, e também não defendo a história de proteção excessiva ao bandido. Não, mas o mínimo que o Estado tem de obrigação. Na verdade, Marco, o que eu vou falar aqui é contrário ao senso comum, porque as pessoas elas querem ver na pena a imposição de sofrimento. Pois é. E a pena não é só isso. A pena ela tem um caráter de retribuir àquela pessoa o mal que ela fez, mas ela precisa atender a um outro viés, que é o viés da ressocialização. Uhum. Porque a sociedade muitas vezes se esquece de que aquele sujeito que ingressa no sistema, ele vai voltar uma hora. E se ele não tem um mínimo, se ele não tem um básico, é difícil de você ressocializar e você querer que aquele sujeito volte para a vida em sociedade, né, recuperado, vamos dizer assim. Né? Uhum. É difícil você exigir que o sujeito regresse para a vida em sociedade, pronto para conviver, se ele não teve o mínimo lá dentro. Quando ele entrou, ele não teve o mínimo acesso aos direitos básicos. Ele foi cooptado pelo crime organizado que vive dentro da cadeia. Né? Enfim, a gente não pode esquecer, a história precisa ser conhecida porque a história nos dá os ensinamentos. O PCC, hoje, a maior facção criminosa, a maior organização criminosa do Brasil, surgiu do massacre do Carandiru. Enquanto muitos comemoravam a morte daqueles 111, porque diziam bandido bom é bandido morto, vagabundo tem que morrer, o PCC surge desse massacre. Se aproveita da situação E o que acontece? O crime organizado hoje tomou conta das cadeias de modo que, e essa frase não é minha, né, a cadeia virou uma universidade do crime. E o sujeito sai pós-graduado para a vida em sociedade. Então a gente precisa parar com essa ideia de que a pena é tão somente a reprimenda, que é só e apenas o castigo. A gente precisa compreender que aquele sujeito tem que viver em condições mínimas para que ele volte, né, com o mínimo de civilidade, para que ele não volte a delinquir. E é por isso que a gente tem, por conta dessa cooptação do crime organizado aos sujeitos que lá ingressam, que a gente tem, e da falta, né, do reconhecimento dos direitos básicos daquele sujeito que está preso, que a gente tem um número alarmante de reincidência.
Você acha o que você acha então desse projeto, desse assunto, que foi levantado do preso pagar com o trabalho pela sua estadia? Estadia é uma maneira de falar, né? Ô Marco, isso para mim mostra o desconhecimento daqueles que fazem a lei. Uhum. Porque o preso não trabalha não é porque ele não quer, não. Ele não trabalha porque ele não tem oportunidade de trabalho lá dentro. Sabe por quê? Porque a cada 3 dias trabalhados, ele paga 1 dia de pena. Então, se ele tiver a possibilidade de trabalhar, ele vai querer trabalhar. Porque ele vai remir a pena, né? E aí a remissão como pagamento. Então, na verdade, essa imposição do trabalho é tudo que a massa carcerária quer. Porque, na verdade, ela quer descontar pelo trabalho a sua pena, como ela quer descontar pela leitura, pelo estudo, né? Enfim, e que ela não tem oportunidade de fazer. Então, na verdade, dar essa possibilidade de trabalho vai de encontro ao que o preso quer, porque ele quer abater o tempo de prisão que ele tem. Porque pelo projeto, pela ideia que se tem, é de que parte do dinheiro seja convertido para as instituições prisionais, para melhorar o atendimento, e parte seria colocado numa poupança, digamos assim, para o preso, para quando ele saísse. Para ele ter alguma coisa. Ele já tem, o preso que trabalha, ele tem direito ao pecúlio. Ele tem esse depósito em favor dele, né, que ele pode retirar quando ele sai. Né? Mas o que me choca, na verdade, é que a conotação que se dá é que o sujeito não trabalha porque ele quer viver na boa vida, comer de graça da alimentação, da farta e bela alimentação que o Estado lhe dá, e não trabalha porque ele não quer. Não é verdade. Né? Não é verdade. Eu creio que era a falsa ideia. Nem uma coisa nem outra é verdade. Né? Nem a farta alimentação, nem... Nada. A falsa ideia de que o auxílio reclusão, qualquer pessoa tem direito ao auxílio reclusão. Não esquece que é um benefício social, só, até onde eu sei, que você só tem direito se você contribui com o INSS. E mesmo assim são para os entes, né? Não para o preso. Na verdade, o auxílio reclusão é uma outra ideia divulgada de maneira equivocada. Porque o auxílio reclusão, ele é um benefício previdenciário dado ao dependente do preso que é segurado. Então, aquele sujeito que foi preso e trabalhava de carteira assinada, não é direito dele, é direito do dependente, né? Ou seja, filho menor ou filho maior incapaz, para que ele se mantenha enquanto aquela pessoa está presa. Né? O senso comum interpreta esse auxílio reclusão como um benefício de toda pessoa que ingressou no sistema penitenciário, independente da sua condição de segurado ou não. E não é isso que acontece. Uhum. Mas o grande problema das redes sociais é que elas divulgam, mas é o mesmo caso da Lei Rouanet. Eles divulgam as coisas deturpadas, e as pessoas acreditam. E no momento em que acreditam é aquela história, né? 500 vezes uma mentira acaba virando uma verdade. Hoje a gente está na época da informação de massa, e informação e contra-informação, elas brigam, né? Uhum. Enfim, e as pessoas leem e não apuram o que leem e passam como se verdade fosse. E quantas vezes a gente recebe, né? Recebe assim, não sei se é verdade, mas estou repassando. Não repassa, não sabe se é verdade, não repassa. Enfim, e as pessoas tomam determinado... Aliás, eu acho que, na verdade, as pessoas tomam como verdade aquilo que lhes convém, né? Defender. E aí divulgam e repassam, enfim, e acreditam sem pesquisar a fonte. A gente estava falando sobre o sistema prisional, e o governador Witzel, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele defende a criação do primeiro presídio vertical no país, já falou em navios para ser usado como presídios, até teve uma interpretação equivocada de que o Witzel colocaria um navio no Porto do Açu para ser presídio. É essa de não apurar direito as coisas que você estava citando aqui agora. Mas essa política estadual para o sistema prisional que o novo governador quer implantar, como você avalia? Arnaldo, falta vaga. Né? Se não houver uma redução do número de prisões, é preciso que se crie novas vagas, porque as prisões estão superlotadas. Né? Qualquer medida que você tenha para aumentar o número de vagas, ela precisa ser estudada, mas ela inicialmente é bem-vinda. Ela precisa saber se esse modelo é o modelo ideal
para a segurança dos internos, se ela é um modelo ideal para a segurança dos agentes penitenciários. Isso precisa ser estudado, mas que precisa a criação de vagas, isso é uma necessidade. Essa história que você falou antes, de mudar o caminho da conversa para aquele outro assunto do livro, mas essa história do agente penitenciário, muita gente critica o agente penitenciário que leva um celular, que leva isso, que leva aquilo, e esquece que em muito pouco tempo de um preso dentro de uma unidade prisional, ele já sabe quem são os agentes penitenciários, já recebeu a informação, onde moram, que tem família, que tem filho, e começa a chantagear, ameaçar. Isso é um caso muito sério, e a pessoa às vezes cede por medo. Você concorda? Arnaldo, Marco, há casos e casos. Na verdade, obviamente que a gente não pode aplaudir o crime, né? Mas a gente precisa compreender a realidade que aquelas pessoas vivem ali. E quando a gente fala que a falta de vagas, também há falta de servidores, né? Trabalham numa situação precaríssima. Enfim, na verdade você tem turnos com pouquíssimos servidores para comandar aquela massa carcerária. É um ambiente de tensão onde as pessoas estão adoecendo. Você tem um alto índice de agentes penitenciários em gozo de licença e decorrência de problemas de saúde causados por aquela situação, por aquele ambiente de trabalho. Enfim, eu não estou visando justificar o sujeito que entra com o celular porque ele está ali para não entrar, ele está ali para coibir a entrada, né? Ele não pode ser o agente condutor, né, do crime. Mas a gente precisa reconhecer a realidade em que essas pessoas trabalham, né? Inclusive para que isso não aconteça, a gente possa diminuir, né, contratando através de concurso público mais agentes penitenciários, porque a gente infelizmente tem um número deficitário de agentes nessa área. Agora, sobre essa questão do Estado, eu lembrei do Whitson aqui para a gente falar sobre um assunto que você até levantou agora há pouco, durante a entrevista, a questão dos tiros do Exército. O Whitson tem tomado umas posturas meio polêmicas com relação à questão de segurança, né? Aquela famosa expressão do tiro na cabecinha, quem tiver de um fuzil tem que matar, tem que ser executado. Só que ele não vai criar um problema maior para ele mesmo, porque, por exemplo, você falou, quando a gente estava falando aqui do pacote anticrime do Moro, do governo Bolsonaro, na reavaliação do excludente de licitude. E no Estado você não tem nada que garanta isso, porque o agente do Estado que matar alguém que estiver com fuzil, o próprio Ministério Público já disse que vai ingressar com uma ação contra esse cara porque ele está abatendo alguém de uma forma ilegal. Não vou fazer juízo de valor aqui, se realmente quem está com fuzil na mão, Marcelo Lessa até escreveu isso no último artigo dele da Folha, Marcelo Lessa fala que quem está com fuzil na mão não está a fim de conversar, não está a fim de ressocializar, não está a fim de nada. Está ali realmente a serviço do tráfico, a opinião do promotor Marcelo Lessa no último artigo dele. Não vou aqui discutir, não fazer juízo de valor quanto a isso. Mas acho que o Whitson, nessa postura dele, não pode criar um problema ainda maior para o próprio agente de segurança, que já vive uma vida tão complicada, com salário ruim, com uma condição de trabalho ruim, e ainda se ele matar alguém, vai criar um processo para cima desse próprio agente de segurança. Não há um equívoco no posicionamento desse governador? Eu entendo como equivocada a postura dele, e a Defensoria Pública já se manifestou também nesse sentido, em nota oficial subscrita pelo Defensor Público Geral, porque, na verdade, o que acontece? O Código Penal já dá a proteção àquele que pratica uma conduta protegido por uma excludente de licitude de legítima defesa, seja própria ou seja de terceiro. Então, no caso concreto, se ficar observado que o sujeito matou para impedir um ataque, seja a própria vida dele, seja a vida de terceiros, aquela conduta dele está legitimada. O que eu entendo como um equívoco é você atiçar, é você fomentar o extermínio. Porque o Estado precisa reprimir o crime, mas reprimir o crime de uma maneira civilizada. O Estado precisa investir em inteligência, o Estado precisa equipar as polícias, para que a polícia prenda com eficiência, para que a polícia seja eficiente. Eficiência não significa aumentar o número de mortes em confronto. Você vê no estado do Rio de Janeiro o número de mortes decaindo, como no Brasil,
ela decai nesses 4 primeiros meses de 2019, mas o número de mortes em confronto com a polícia, ele aumenta. Então me parece uma política absolutamente equivocada, mas que é uma política que ele também está entregando aquilo que ele prometeu, porque ele falou desde a campanha, e o senso comum, muitas das vezes, aplaude esse tipo de coisa. É isso que a gente precisa pensar. Por que as pessoas acham isso, né, o suficiente, acham isso a resposta correta, quando, na verdade, você só aumenta o número da letalidade pela intervenção do Estado. O ideal seria reduzir o número de confrontos. Exatamente, né? Claro. Me e parece muita gente apoia isso porque teve uma perda na família ou alguma coisa nesse sentido. Na verdade, a segurança, a crise de segurança, ela assola a população de uma forma tão avassaladora que ela espera algum tipo de reação. Né? Ela acha que a legislação é benevolente com o sujeito que pratica um crime e ela quer algum tipo de reação do Estado. Né? Hoje, a violência assola não somente as classes mais abastadas, inclusive a classe pobre. Né? O sujeito está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, teve o celular furtado mais de uma vez. Né? O sujeito está dentro de uma van, é furtado dentro de uma van. Enfim, então a crise de segurança afeta a população como um todo, que essa população precisa de uma resposta. Mas mais do que dar resposta, cabe ao Estado buscar a resposta correta. Porque uma coisa é a campanha, né? As pessoas precisam descer do palanque e compreender que a eleição acabou e precisam governar para todos durante 4 anos. Tiago, só para a gente não perder a oportunidade aqui, antes da gente falar sobre outros assuntos, quando a gente estava no primeiro bloco, eu fiz uma análise sobre a situação da dengue e você comentou comigo no intervalo que teria uma ação para o município cumprir. Que ação seria essa, da questão para tentar reduzir os focos de mosquito do Aedes aegypti? Não, na verdade o que a gente conversou é que eu acho que a gente consegue melhorar os números da dengue e o enfrentamento dessa questão do mosquito se a gente fizer e trabalhar a coleta seletiva em campos. Sim. E existe hoje uma ação civil pública com sentença transitada em julgado, ou seja, que obriga o município a cumprir, a fazer a inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis no município de Campos dos Goytacazes, e essa política não vem sendo cumprida pelo município. E se a gente estabelecer essa coleta seletiva de porta a porta, e se a gente estabelecer a educação das pessoas, através, inclusive, dos próprios catadores, né, eles seriam os intermediários dessa educação, você consegue reduzir, porque o problema da dengue, no mais das vezes, ela está na questão do lixo, né? Enfim. Mas então já está transitado e julgado e mesmo assim não a Defensoria ingressou agora recentemente com a execução parcial desse julgado, pedindo para que o município faça a inclusão produtiva desses catadores, né, através das suas cooperativas, para que a gente possa ter a coleta seletiva, o que, aliás, traz para o município uma maior arrecadação, porque ele passa a ter direito ao ICMS verde. Tiago, agora vamos falar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho o assunto, embora o seu livro seja ligado a causos da justiça, né? Entre pautas, ratos e juízes, histórias de um defensor. É meio que um relato, vamos dizer assim, não autorizado de um defensor. Você traz sua experiência para dentro do livro. São 18 anos de defensoria, né? Aí você tem uma vasta história, são muitas histórias de muitas pessoas, claro que sem identificar ninguém, né? Mas é um romance baseado na sua vivência, no seu dia a dia, né? Na verdade, o que aconteceu? Eu tinha esse projeto de escrever esse livro já há muito tempo, porque eu achava que as histórias não podiam morrer comigo. E, na verdade, esse projeto ele veio agora como um romance. E achava que as histórias não podiam morrer comigo porque a gente precisa aprender com a história, né? E com os casos que acontecem. E ela veio agora num romance, e o personagem principal é o Salvador Fidelis, que é um defensor público que se aposenta, é convidado para lecionar numa faculdade, numa disciplina criada para ele, onde ele vai, entre
os fatos, entre a sala de aula, entre as palestras, enfim, entre as visitas ao presídio, entre a sua atuação, ele vai contando os casos que aconteceram. Ali não são casos só do Tiago defensor, tem casos de vários outros defensores. Enfim, esse personagem ele acaba personificando vários em um só, né? E traz a possibilidade da gente falar um pouco daquilo que a gente falava aqui, né? Que o senso comum acha que o preso ele não deve ter direito a nada, ele tem que morrer. Enfim, no final das contas, a partir da análise de casos concretos e do romance escrito sobre casos concretos, eu procuro analisar a crise de empatia que a gente vive hoje na nossa sociedade em relação às pessoas que são diferentes de nós. É isso que, na verdade, o livro acaba, né, tentando abordar. E aí é criado um romance entre a história, né, se entrelaça entre o Salvador Fidelis e a Temis, que é uma aluna sua que ele conhece na faculdade, que se prostitui para pagar a sua faculdade, enfim, e aí toda a história ela se desenvolve com esses dois personagens. E em cada capítulo são vários casos, várias histórias, né? Enfim, e são casos misturados. Eu faço um alerta na apresentação do livro para as pessoas que leem não procurarem na rua encontrar um defensor alto, negro, gordo, coxo, fanho, porque todos essas adjetivações o Salvador Fidelis, que é o personagem principal, ele tem, né? Porque na verdade é uma ficção criada a partir de casos vividos, mas que são misturados enfim, para a gente preservar a intimidade das pessoas. Porque a gente tem, por exemplo, a juíza Andréa Pachá, ela também lançou um livro da atuação na vara de família dela. Atuar junto à vara de família é uma experiência, acho que sem precedentes dentro do judiciário, né? Porque é ali que você vive o dia a dia, a vida da família contada a você, e dali você realmente apreende muita coisa, né? A Andréa tem mais de um livro sobre tem mais de um, histórias do judiciário. Tem um que efetivamente é Segredo de Justiça, o nome, que é caso de família, se não me engano, me parece que o nome é Segredo de Justiça. Enfim, e na verdade essa possibilidade de contato com o ser humano é um aprendizado muito grande para todos nós que trabalhamos no sistema de justiça, né? Você falar com o ser humano e conhecer o ser humano é uma oportunidade ímpar, e aí a gente tem, através desse livro, a possibilidade de contar um pouco as nossas histórias e tratar desses assuntos. Interessante que esse tema jurídico, de uma sala de júri, que nem tudo é na sala de júri, né? Mas é muito atrativo como filme e como teatro, né? Tem várias histórias, filmes famosos que chamaram a atenção recentemente. Comédia, drama, Liar, né? Aquele do Jim Carrey, que ele é um advogado que parou, ele não podia mentir, não conseguia mentir mais. Então o filme se desenvolve uma comédia. QB7, que é uma história famosa do Leon Uris, que é um médico processando, um judeu processando um médico alemão, e inglês, aliás, e por aí afora, o famoso filme da Marlene Dietrich. Isso é uma coisa extremamente atraente. É uma fonte inesgotável. Inesgotável. Como é que você acha que você que escreveu antes livros jurídicos, você acha que esse é um filão que você deve continuar? Porque essas histórias não vão acabar, ao contrário. Na verdade, eu acho que essa possibilidade de você conhecer melhor o ser humano e saber o que passa na cabeça do outro é que apaixona, né? Eu tive muitos casos em atuação no Tribunal do Júri, em que alunos, jurados, policiais, oficiais de justiça, as pessoas que de uma maneira geral participavam daquela sessão, achavam que o sujeito, né, ia entrar e sair condenado, e no final das contas ele saía absolvido. Por quê? Porque o cidadão jurado compreendia a justificativa para aquela pessoa atuar daquele jeito. Então eu acho que daí vem essa paixão, né, e essa fonte inesgotável para o sujeito escrever, para o sujeito fazer o filme, enfim, porque você ali naquele palco você trabalha o ser humano, né, e você pode explorar o que as pessoas pensam, como é que as pessoas atuam, e é um retrato da sociedade em que a gente vive, né? A morte não é algo desejado,
mas a nossa sociedade, em determinados casos, tolera a morte como uma consequência inevitável. E aí você vê, né, que a sociedade ela quer se armar, ela quer o porte de arma, né, ela quer a extensão da excludente de licitude, enfim. Né, esse é um retrato da nossa sociedade. A gente tira um retrato da sociedade em que a gente vive a partir desses casos. Né? Uhum. Você, na entrevista à Folha, do lançamento do livro, você dizia que seu livro pretende mostrar a visão de um defensor público sobre o sistema de justiça. Não querendo criar spoiler, nem que as pessoas não leiam seu livro, mas hoje, uma análise, para a gente fechar, uma análise não superficial, mas uma análise geral do sistema de justiça, como que o defensor vê, você, defensor público há 18 anos, o sistema de justiça brasileiro? Falando do sistema de justiça criminal, vamos lá. O sistema de justiça criminal ele é seletivo, como a gente já pontuou. Né? Eu acho que existe um equívoco na política pública relacionada ao enfrentamento do tráfico de drogas, que cria o superencarceramento, que cria um abarrotamento das prisões, e que no final das contas a gente na ponta, né, no sistema de justiça, que recebe aquele preso, que participa do processo, todo aquele que milita na área criminal tem a impressão de que está enxugando gelo. Por quê? Porque um que entra, tantos outros que vão para o lugar dele no mercado do crime. Então, na verdade, a gente vê a repressão funcionar, mas a gente não vê o ataque, a causa, ao motivo, a razão que leva à prática daquele crime. Quantas mais prisões forem construídas no Brasil, elas vão estar superlotadas. Se essa política de encarceramento, de enfrentamento a essa questão do tráfico de drogas, principalmente, ela continuar nesse viés. Né? Então, é uma forma que eu vejo o sistema de justiça, é um sistema de justiça que prende muito, é um sistema de justiça que prende o pobre, é um sistema de justiça que não julga, muitas das vezes, de uma maneira célere. É um sistema de justiça que precisa ser mudado. É um problema que precisa ser enfrentado sem hipocrisia. Porque a gente precisa dar uma resposta melhor à sociedade, porque a gente tem reprimido o crime, mas não tem combatido as suas causas, e a gente tem entregue o resultado de uma maneira ineficiente. O Estado gasta muito e gasta mal. Bom, são 8h38, agora viramos. Eu gostaria de agradecer ao Thiago Abud a sua presença e principalmente pela a fluidez com que você conseguiu conectar as nossas perguntas, as minhas, até de quem não conhece muito esse assunto. O Arnaldo está muito mais atualizado do que eu, mas eu tenho a impressão que foi um papo muito agradável. É importante até a gente ter em mente outras possibilidades de conversa, para desenvolver, porque tem muito assunto. O assunto é inesgotável. É inesgotável. Eu te agradeço, agradeço o Grupo Folha pelo convite, coloco aqui à disposição, me coloco à disposição de vocês, né, se a gente quiser renovar essa oportunidade, e sinto muito feliz em ter alcançado esse objetivo, porque esse é um objetivo do livro. O objetivo do livro, o direito, ele tem o seu juridiquês, mas a gente precisa afastar, porque o direito ele é feito para a sociedade, ele é feito para o leigo. Quando você tem lá matar alguém, ele é feito para o sujeito que está na rua, ele não é feito para o sujeito que está na faculdade estudando direito. Então as pessoas precisam compreender o direito de uma maneira mais clara, mais objetiva. Isso precisa ser traduzido para as pessoas. Então um dos objetivos do livro era esse, era falar de uma forma que não ficasse muito jurídico. E por isso é que esse projeto foi iniciado e interrompido várias vezes para que ele se transformasse num romance, para dar a possibilidade das pessoas compreenderem. E que bom que a entrevista conseguiu esse objetivo. Eu acho que com certeza conseguiu. Nós vamos a um pequeno intervalo e eu e o Arnaldo vamos ficar. Muito obrigado, Thiago, e volto sempre. Eu que agradeço. Ok? Vamos seguindo então, daqui a pouquinho voltamos.